A paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Rafael, sou presbítero da Assembleia de Deus e hoje iremos estudar a respeito da revista da CPAD do terceiro trimestre de 2024, a revista de adultos. E nesse trimestre estamos estudando a respeito do governo de Deus, o Deus que governa o mundo e cuida da família, ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Essa é a revista que estamos estudando e, né, na primeira lição nós estudamos a respeito de duas importantes mulheres na história de um povo. Nessa segunda lição iremos estudar a respeito de o livro de Ruth, a lição que tem por propósito ser ministrada no dia 14 de julho de 2024, e o título é o livro de Ruth. Eu já te convido a se inscrever no canal e a deixar o like. E no texto áureo aqui nós temos: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática está escrita, o texto áureo está em Ruth capítulo 1, versículo 1. A verdade prática está escrito: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então aqui nós já temos aqui um ensinamento que mesmo em momentos de dificuldade, de escassez, temos que continuar confiando na providência de Deus para nossas vidas. E na leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, no capítulo 1, capítulo de número 5, que está escrito: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela, com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então aqui já nos é apresentado, nesse capítulo 1 do livro de Ruth, a história dessa mulher chamada Noemi e desse homem chamado Elimeleque, que ambos eram efrateus, da tribo de Efraim, e moravam em Belém de Judá. Então aqui nós já vimos que eles moravam em Belém, que significa a casa do pão. Nesse período de juízes era um período muito conturbado para o povo de Israel. Por quê? Porque após eles conquistarem a terra de Canaã com a liderança do grande líder Josué, nós temos os relatos desse período que, conforme o povo de Israel eles invadiram ali, conquistaram a terra prometida, sob a liderança de Moisés, mas quem garantiu a vitória foi Deus. Eles se instalaram ali naquelas terras, porém eles estavam cercados por vários povos e eles enfrentaram diversas guerras nesse período. Então aqui nós temos um período bem conturbado para o povo de Israel, para o povo hebreu, melhor dizendo, né? E em que eles passavam por muitas guerras, muitas afrontas, e que o povo ele era meio desunido, e que quando era necessário Deus levantava um juiz, ou uma juíza, no caso de Débora, para liderar o povo, para unir o povo para a guerra, ou unir algumas tribos para poder enfrentar os inimigos. E nesse período aqui, a Bíblia nos mostra que houve fome em Belém de Judá,
Eles foram para os campos lá da terra de Moabe. Na aula passada nós aprendemos que esse povo de Moabe, os moabitas, eles são descendentes de Ló, que é parente de Abraão, mas porém nós vemos ali que através de um incesto com as filhas de Ló, com Ló surge esse povo, os moabitas. Então nós estamos vendo aqui no versículo 2, que no versículo 1, no versículo 2 do livro de Ruth, que eles foram com seus dois filhos, Malom e Quilion, para essa terra de Moabe. E nos é apresentado no versículo 3 que Elimeleque morre e que Noemi fica viúva, ou seja, ela fica necessitada de ser, fica carente, né, de ser sustentada pelos seus dois filhos, Malom e Quilion. E no versículo 4, a Bíblia nos apresenta que Malom ele se casa com uma moabita e Quilion também. Mais especificamente, Malom se casa com Ruth e Quilion se casa com uma mulher chamada Orfa. É o nome dela. No versículo 5 também é nos apresentado que tanto Malom morre, deixando Ruth viúva, tanto Quilion morre, deixando Orfa viúva. Então aqui nós temos essas três mulheres viúvas. E aqui nosso primeiro tópico, na nossa lição, mas antes disso nós iremos ver a introdução que está escrito. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jirei, o Deus que provê, conforme Gênesis 22, 14. A palavra-chave dessa aula é providência. Então nós aprendemos com o livro de Ruth, ou melhor, com a história dessa mulher Ruth, é que mesmo em meio às dificuldades, em meio ao momento de crise, Deus está provendo, Deus está trabalhando. Mesmo que nós não estejamos enxergando o mover, o agir de Deus, Deus ele continua trabalhando, ele continua operando, ele continua cuidando dos seus, daqueles que confiam nele, que têm fé em Deus. Deus está cuidando, Deus está provendo, mesmo o ser humano não vendo. Então aqui nós vemos que Deus é apresentado aqui, o livro de Ruth nos apresenta o Deus Jeová Jirei, que é o Deus que provê. Porque nós vemos claramente Deus provendo, o Deus da providência, cuidando de Ruth e também de Noemi. Nós vamos ver aqui no primeiro tópico da nossa lição, que é a organização do livro. E na aula passada nós vimos que o livro de Ruth ele é uma história relatada no período dos juízes, tanto que no próprio livro nos apresenta aqui, no versículo 1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Então aqui nós já está claro que o próprio livro se localiza na Bíblia Sagrada com uma história que aconteceu, verídica, no período dos juízes. Então nós estamos vendo aqui, estamos aprendendo muita coisa a respeito do livro de Ruth. O primeiro tópico que é a organização do livro. No primeiro parágrafo, nós iremos ver na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção
do Tanakh. Tanakh é o que? É a Bíblia hebraica, ou Tanakh. Ou Tanakh. É a Bíblia hebraica, que é composta apenas por livros do Antigo Testamento. Na Bíblia cristã, essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou hagiógrafos escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco. A segunda é o Nevim, que é profetas, conforme Lucas 24:44. Então, na divisão da Bíblia hebraica, nós vamos ter algumas divisões. A primeira que é o Torá, que é correspondente aos primeiros 5 livros da Bíblia, que é os escritos de Moisés, que é o Pentateuco, que é o Torá. A segunda divisão é o Nevim, que é o livro dos profetas. A terceira divisão é essa divisão que é os escritos, que é o Ketuvim, que é onde o livro de Ruth está contido. Dentre os escritos que são 11 livros, estão o Megilot. O que é o Megilot? São 5 livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. A saber, é o livro dos Cânticos, o livro de Ruth, o de Lamentação, o de Eclesiastes e o livro de Esther. Então, esses são os 5 livros que formam o Megilot, que é um conjunto de 5 livros curtos que é lido em festas judaicas para o povo judeu. Então, aqui, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Savaot, que é a festa dos Pentecostes, que também é conhecido como festa das colheitas. Então, nós já estamos localizando aqui, aprendendo sobre o livro de Ruth, a sua composição, a sua localização nos escritos judaicos. Lembrando que a Bíblia judaica ela é composta somente do Antigo Testamento. Os mesmos livros que nós temos hoje em dia na nossa Bíblia evangélica, ou também na Bíblia católica, os mesmos livros do Antigo Testamento, os mesmos livros que compõem o Tanakh, ou Tanar, que é a Bíblia hebraica. Então aqui nós já aprendemos que Ruth ela faz parte de algumas divisões da Bíblia hebraica. Por exemplo, ela está dividida fazendo parte dos 5 livros ou 5 rolos que é chamado de Megilot, ou seja, que é composto por Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, e também faz parte dessa divisão da Bíblia que é chamada de Ketuvim, que é chamado de escritos. Então aqui nós já podemos partir para o segundo parágrafo, que está escrito: na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, a saber, Pentateuco, que é o Torá, profetas e escritos, o Antigo Testamento na Bíblia cristã é composto de 4, a saber, o Pentateuco, que também é os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros poéticos, os livros históricos e os livros proféticos, sendo que os livros proféticos nós vamos ter livros profetas maiores, que é os 5 maiores livros, e os profetas menores, que é os livros menores dos profetas. Ruth está categorizada como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, porque narra a história dessas mulheres, Noemi e Ruth mais especificamente, que é as mais citadas, tanto do começo do livro até o fim do livro. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens,
conforme Ruth 1, versículo 12 ao versículo 21. Também o capítulo 2, do versículo 13 ao 20, do capítulo 3, do versículo 1, e o capítulo 4, versículo 16. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Nós temos aqui o terceiro parágrafo, que está escrito: autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, que é uma obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, conforme Ruth, capítulo 4, versículo 17. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito aproximadamente no século X a.C. A sinopse desse primeiro tópico aqui Ruth está categorizada como livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. Então, aqui na nossa Bíblia cristã, ela está na categoria de livros históricos, junto com o livro de Samuel, o livro de Esther. Então, aqui temos um auxílio bibliográfico na nossa revista de professor, que está escrito: Ruth. O livro de Ruth traz o nome de uma das principais personagens. Ruth era viúva de Malom, nora de Noemi, e por fim esposa de Boaz. A etimologia de seu nome não é clara, embora alguns tentam ligar o nome à amizade, ou associando-a com ou vendo. Apesar de Ruth ser mencionada com frequência, especificamente como a Moabita, várias vezes nas páginas desse livro, e mais uma vez na genealogia do Messias, Mateus capítulo 1, versículo 5, é surpreendente que esse livro notável traga o seu nome no título. Ruth não era israelita, como Moabita era de uma nação que odiava Israel. Alguns não consideram Ruth a personagem principal do livro. Contudo, os eventos do livro focam definitivamente na redenção ilustrada, primeiro em sua rejeição aos deuses pagãos de Moabe, a fim de se comprometer com Yahvé, o Deus de Israel. A história continua através da união com Boaz, o parente remidor, pondo-a na genealogia do rei Davi, o maior rei de Israel. Ela, por intermédio de Davi, passou a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, o fruto de Davi, que por fim redimiria seu povo. A graciosa redenção de Deus foi desvelada e a sua fiel providência e libertação foram revelados na história de Ruth. O livro traz seu nome ao longo das gerações e sua história resolve, sem sombra de dúvida, a preocupação amorosa de Deus com as mulheres e o seu compromisso absoluto de santificar o casamento e a proeminência da família. Então aqui nós finalizamos essa primeira parte, esse primeiro tópico dessa aula, aprendendo que um pouco sobre o livro de Ruth, que provavelmente foi escrito por Samuel, e que aonde ela está categorizada na Bíblia hebraica e também na Bíblia cristã. Então aqui nós finalizamos essa primeira parte, iremos agora para o segundo tópico. Agora nós iremos entrar aqui nessa segunda parte, e nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro tópico,
Nesse segundo tópico, iremos ver sobre o contexto histórico do livro de Ruth, né? O primeiro parágrafo está escrito: no tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi. Nos dias dos juízes, esse período dos juízes durou mais de 3 séculos, ou seja, 300 anos. Começou depois da morte de Josué, por volta do ano 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, que é com a ascensão de Saul ao trono, quando Saul foi ungido a Deus, a rei de Israel. Quando Saul foi ungido a rei de Israel, foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu, conforme Juízes capítulo 1, versículos 7 ao 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, conforme Juízes 17, versículo 6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Então nós vamos ver aqui o que o livro de Juízes nos apresenta desse período. Conforme o livro de Juízes, o capítulo 1 e o versículo 17, capítulo 17, versículo 6, que está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então nós vemos aqui que, como não existia uma liderança para unir o povo de Israel como uma única nação, cada tribo, já que era composta de 12 tribos, cada tribo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Lembrando que naquela época existiam os anciões, que eram os mais experientes do povo de Israel. Então cada tribo tinha os seus anciões, os seus homens mais velhos, mais experientes. Consequentemente, eles eram aqueles que ajudavam a organizar cada tribo. E como não existia rei, cada tribo fazia o que queria, o que achava melhor aos seus olhos. E isso prejudicava ao povo de Israel, porque eles não eram um povo unido. Era um povo, como não existia uma liderança, o povo ele se perdia, cada um fazia o que queria. Isso atrapalhava também com os povos vizinhos, já que eles eram cercados por diversos povos inimigos. Então era um momento muito conturbado para o povo de Israel. E o que Provérbios nos fala a respeito de não ter uma liderança, de quando não há uma liderança? Eu vou abrir minha Bíblia aqui no livro de Provérbios, o capítulo Provérbios 11 e o versículo 14, para a gente ver o que Salomão escreveu a respeito de não haver uma liderança. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselheiros a segurança. Então faltava o que para o povo de Israel? Um rei, para que eles pudessem ser mais organizados. E também lembrando que quando fazendo parte do rei ali, o rei sempre tem seus conselheiros. Então o rei ele não reina sozinho, ele tem conselheiros que vai aconselhar a respeito de diversos assuntos, para que o reino possa estar organizado. Então, Ruth nesse tempo, no período dos juízes. O segundo parágrafo aqui vai nos falar a respeito do secularismo, edomismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus. Ele não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Então, após a morte dos homens que viviam no período de Josué ali, quando eles conquistaram a terra de Canaã, a terra prometida, nós vemos que
surgiu uma geração que não conhecia os feitos que Deus havia feito tanto a Moisés quanto a Josué, e isso fez com que o povo hebreu se tornasse um povo mais rebelde, né? Israel cedeu ao estilo de vida pecaminosa dos cananeus e foi atraído à adoração de seus deuses, conforme Juízes, capítulo 2 e versículo 7. Também vamos fazer a leitura do livro de Juízes. Então nós vemos aqui que conforme as gerações vão passando, vai meio que caindo no esquecimento aquilo que Deus havia feito ao povo hebreu. Então aqui em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 7, a epígrafe desse texto, que é o título desse texto, desses versículos, está escrito: a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Ou seja, enquanto Josué estava vivo, o povo estava servindo a Deus. Porque havia uma liderança, que era Josué. E todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. O versículo 8 do capítulo 2. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, de idade de 110 anos. Um dos erros, o erro que Josué cometeu é não preparar um sucessor para que pudesse ficar no seu lugar liderando o povo após a sua morte. Moisés, ele aprendeu isso. Ele aprendeu a criar liderança. Ele vai preparando, ele vai criando, ensinando Josué a se tornar um líder. Então ele preparou um sucessor. Josué ele não faz isso. E isso é um ponto crucial para a história de Israel. E, versículo 9. E sepultaram o termo de sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após aqueles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, aos deuses pagãos, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se aos outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira. Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então nós vemos aqui que após a morte de Josué, o povo se perdeu na idolatria e se afastaram de Deus. Então, consequentemente, quando o povo se afasta de Deus, o povo começa a perecer, já que quando o povo está próximo de Deus, o povo começa a ficar abençoado. Consequentemente, o povo abre mão da bênção de Deus e começa a buscar os deuses pagãos. Então não é Deus que abandona o seu povo, mas é o povo que abandona o seu Deus. O Deus de Israel vai se afastando de Deus e, consequentemente, isso traz consequências para o povo. Continuando aqui o nosso segundo parágrafo, o secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, que é o deus da chuva, e a Astarote, que é a deusa do sexo e da guerra, então aqui nós vimos a depravação sexual, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar. É preciso ter caráter aprovado. A gente vai ver isso em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 13, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e também Tito, capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler aqui em 2 Timóteo, o capítulo 2 e o versículo 15, para a gente comparar
o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Então aqui nós já aprendemos que quando não há uma sábia liderança, o povo perece. E o povo hebreu estava a ser uma liderança. No versículo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui está a importância de se apresentar a Deus como uma pessoa aprovada, um obreiro aprovado, alguém que está capacitado para operar a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. No livro de Tito também, na epístola que Paulo escreveu a Tito, também está escrito em Tito capítulo 2, o versículo de número 7 e 8, está escrito que em tudo que dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã é irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então aqui partindo para o terceiro parágrafo desse segundo tópico, opressão, clamor e livramento. A apostasia tomou pressa, tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob o domínio opressor por longos períodos. Nós temos algumas referências bíblicas. Afligida, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, do hebraico significa sofetim, não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgavam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão, conforme Juízes 3, do versículo 9 ao 11, o 4, do versículo 10 ao 15, e do capítulo 7, do versículo 16 ao 25, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido de seu povo em seus momentos de dor e aflição. Conforme Juízes 2, versículo 18. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia, conforme Salmo 103, versículo 8. Também temos outras referências aqui. Ele ouve os que a ele clamam. Tipologicamente, Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Então aqui nós vemos que em meio a um momento de opressão, nós vemos o livramento que Deus providenciou para essa mulher chamada Ruth, também para Noemi. Nós vemos aqui também que Boaz é uma tipologia, ou seja, um tipo de Cristo. Boaz é um tipo e Cristo é um antitipo. Porque tudo aquilo que é tipologia está apontando para algo. E esse algo que é apontado é Cristo. Então aqui nós temos Ruth, que é a Moabita, que representa todos os povos, todas as nações que estão distantes de Deus, que declaram um amor para com Deus, que querem se relacionar com Deus. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth ela declara para Noemi que o Deus de Noemi, o Deus de Israel, é o Deus de Ruth. Então ela declara o seu amor ao Deus de Israel. Consequentemente,
isso faz com que ela se aproxime de Deus e que Deus começa a agir ali, provendo para que um refúgio, um resgate para Ruth, para que ela pudesse se achegar à família da descendência de Davi. Ou seja, ela é remida, redimida e faz parte da família de Deus. Assim como a igreja, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, Boaz ele representa Cristo e Ruth ela representa os povos, as pessoas que são remidas pelo sangue de Cristo. Então, finalizando aqui essa parte aqui, nós temos aqui o segundo parágrafo, ou melhor, o terceiro tópico, né? Finalizando aqui, nós temos o terceiro tópico e finalizando aqui esse segundo tópico, nós temos a síntese, a sinopse. Os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. Partindo aqui para o nosso terceiro tópico, que é propósito e mensagem. Nesse primeiro parágrafo, o cetro de Judá, vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá. A tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Apocalipse 5:5, conforme Ruth 4, versículo 18 ao 22. Nesse capítulo 4 do livro de Ruth, o versículo 18 ao 22, vai estar a genealogia de Davi, puxando desde nos apresentado ali que Boaz gera Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera a Davi. Então aqui em Gênesis capítulo 49, versículo 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, o benjamita. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 2, capítulo 25, versículo 1. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então aqui nós já vemos aqui um pouco sobre a genealogia ali do reino de Judá, da família, da descendência de Judá. Segundo parágrafo aqui nós temos amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciavam a derrubada da parede de separação, conforme Efésios, capítulo 2, o versículo 11 e o 16. Eu vou abrir aqui para a gente fazer a leitura. Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que vocês, no outro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, com Cristo, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Amém? Então aqui nós vemos que esse muro de separação que separava os judeus dos gentios é derrubado com Cristo Jesus. Então nós já vemos aqui um prenúncio do que iria acontecer. Ou seja, estava apontando para aquilo que iria acontecer. Como eu falei, expliquei já no tópico anterior, que Boaz é uma tipologia de Cristo, está apontando para Cristo, para o que Cristo iria fazer para a igreja, para toda a humanidade, que é derrubar o muro de separação, aquilo que separava o povo judeu do povo gentil, porque nós temos aqui Ruth, a Moabita, representando a igreja, ou seja, o livro de Ruth está apontando para Cristo. Então, Boaz age como o remidor, como Cristo remiu a igreja. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Nós temos algumas referências bíblicas aqui. É aconselhável que você confira aí na sua casa, mas eu já vou dar continuidade aqui no nosso terceiro parágrafo. E já concluí esse parágrafo aqui dizendo que eu creio que já ficou bem claro que Cristo que Boaz é uma tipologia de Cristo, está apontando para Cristo, e Ruth está apontando para os gentios. Assim como Ruth foi redimida por Boaz, os gentios é redimido por Cristo, fazendo parte da família de Deus, assim como Ruth se torna parte da família de Davi, dando toda a continuidade à sua descendência, sua linhagem, a linhagem real. Consequentemente, a linhagem de Davi. O terceiro parágrafo aqui fala fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias de Juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos, assim como Jó, capítulo 42, versículo 2. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé, conforme Abacuque 2, 4, conforme Mateus 24, versículo 12 e 13. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses, conforme Juízes 21, 25. E o que é altruísmo? É ao contrário do egoísmo. O egoísmo é quando a pessoa pensa somente em si mesma. Já o altruísmo é a preocupação com o meu próximo. É eu me preocupar, eu me colocar no lugar do meu próximo e me preocupar com o que ele está passando. E nós vemos isso no livro de Ruth, porque Boaz ele se preocupa com o que Ruth está fazendo, tanto que ele dá ordem aos seus moços, aos seus trabalhadores, para que eles pudessem deixar cair mais espiga, mais grãos ali, para que Ruth pudesse ter mais mantimento. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. Então, além de Boaz, a gente vê a preocupação dele, o altruísmo dele, nós também vemos o altruísmo tanto de Noemi e de Ruth,
porque uma se preocupava com a outra, uma cuidava da outra. Então esse é um grande ensinamento para nossas vidas. E aqui nessa aula nós temos vários ensinamentos. Uma é que Deus ele continua trabalhando em meio à crise, Deus está operando. Nós aprendemos aqui que no período de juízes, por mais que fosse um período conturbado, um período de dificuldade, de escassez, Deus continuava operando e cuidando do seu povo. Mesmo que o povo estava totalmente, grande parte do povo estava desviada de Deus, adorando outros deuses, tinha um remanescente fiel. Assim como no período de Elias, também ele pensava que estava sozinho, mas tinha um grande povo que estava clamando a Deus em Israel, e Elias não estava sozinho. Ruth também aqui, o povo não estava totalmente na idolatria. Tinha um remanescente fiel, no caso de Ruth e de Noemi, que mantinha sua fé em Deus. Também aprendemos aqui que sobre o amor que Ruth tinha para com a sua sogra e a sogra, a Noemi, tinha para com a sua nora. Ou seja, uma se preocupava com a outra. Nós vemos aqui uma família unida em um propósito, né, de estar adorando o Deus de Israel e uma cuidando da outra. Porque, querendo ou não, nós precisamos do outro. E a sinopse desse terceiro parágrafo aqui, desse terceiro tópico, é o cetro de Judá. O amor, a redenção, a fidelidade, o altruísmo, que é a preocupação com o meu próximo, são temas que se destacam ao longo do livro. E o que nós aprendemos é que nós temos que se preocupar com o nosso próximo. Afinal, um grande mandamento de Jesus e de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós vemos isso na história de Ruth, porque Ruth ela declara o seu amor ao Deus de Israel. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, nós vemos isso. E Noemi ela continuava adorando o seu Deus, ou seja, Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Quem era o próximo de Ruth? Era Noemi. Quem era o próximo de Noemi? Era Ruth. Então uma cuidava da outra. Ambas tinham seu amor ao Deus de Israel e ambas amavam uma a outra, uma cuidando da outra. E esse é o grande ensinamento que nós aprendemos também. Um dos grandes ensinamentos que nós temos nesse livro. Já que nós temos grandes ensinamentos desse livro de Ruth, nós conseguimos extrair nessa aula esses ensinamentos. Que o amor pelo seu próximo era uma família unida com o mesmo propósito. Era o remanescente fiel em meio a um povo idólatra, a um povo depravado sexualmente. Deus achou graça nessas duas e cuidou dessas duas. Concluindo essa aula, vou finalizar por aqui, senão eu vou me alongar mais. Eu queria falar muito mais, mas por ser uma aula gravada, eu cuido para que seja uma aula mais curta, né? Que quando eu dou uma aula presencial, eu dou uma aula de 1h30 a 1h40, né? Eu já cheguei a dar aula de uma aula de 1h50, mas atualmente dou uma aula de 1h30 presencial. Como é uma aula gravada, eu vou parar por aqui para não se alongar muito. Conclusão. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados dos homens, nos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a infidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel, conforme Isaías 64, versículo 4. Eu vou abrir aqui para a gente fazer a leitura, para a gente poder finalizar essa aula. Uma aula muito gostosa.
muito rica em ensinamentos. Apesar desse livro todo, é um livro, esse trimestre todo tem grandes ensinamentos. Cada aula é um ensinamento maravilhoso. Não é melhor que o outro, mas todos os ensinamentos dessas revistas, dessa revista, dessas aulas, são ensinamentos ricos para a nossa vida. Nós temos que não somente aprender, mas também colocar em prática. Não basta apenas eu ouvir, tenho que cuidar da minha família e não colocar em prática. Eu tenho que colocar em prática. Porque o intuito da palavra de Deus é que a gente não apenas aprenda, apenas conhecimento por conhecimento, apenas só fico mais inteligente. Mas o que interessa realmente é eu adquirir conhecimento e colocar em prática tudo aquilo que me aproxima de Deus. Amém? Então, dito isso, eu vou fazer a leitura do texto. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, de trabalho para aquele que nele espera. Então, a palavra final dessa aula é que temos que esperar em Deus, porque esperança é um dom de Deus. Temos que esperar em Deus, porque Ele tudo provê. Ele está conosco nos momentos de dificuldade, assim como Deus esteve e estava no momento de dificuldade que o Ruth me passou, assim como Deus está conosco em todos os nossos momentos de dificuldade. Por mais que a gente não esteja vendo, Deus ele continua trabalhando. Basta a gente ter esperança, confiar nele, porque ele é fiel para cumprir tudo que ele nos tem prometido. Então, finalizando essa aula, já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo se você gostou e se você quer receber o nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas próximas aulas. Então, até a próxima aula, a paz do Senhor ou a graça e paz.